ficar com pena, aprender através da queda também, né? A cair e a aplicar a queda sem achar que isso seja uma coisa errada, né? Da capoeira. O primeiro pela esportividade, digamos, da capoeira, mas não era porque eles não tinham condições de encarar a rota, né? Que você citou, então, mais educativo para depois chegar ao combate, né? Eu digo, eu fiz tudo ao mesmo tempo, porque eu também não tinha tempo para fazer uma segunda fase, em princípio eu não tinha essa chance, hoje eu tenho, entendeu? Mas para mim, como eu disse, né, no início, eu nunca tive nada mais gratificante na vida em relação à capoeira do que isso aí. Nós temos sentido que a motivação, quando alguém trata de luta, a motivação primeira é exatamente o de, muitas vezes, superar alguém. Então, pelo próprio fato de tratar de luta. E a primeira coisa que alguém, não só em capoeira, mas em qualquer outra modalidade de luta, uma das primeiras coisas nos novos é exatamente a vontade de experimentar para ver se há eficiência. E muitas vezes, se nós alimentamos esse processo, em muitos casos ele pode tornar irreversível. Pela nossa experiência, nós temos indicação, inclusive de elementos contemporâneos do próprio João. Então nós temos esse tipo de experiência e por isso hoje nós inclusive tomamos um sentido diferente, porque há toda uma sociedade que empurra a pessoa para uma violência de forma generalizada, que às vezes a violência não é quebrar o braço ou o nariz do outro simplesmente, não é? Então, se a gente toma o sentido hoje dos valores que a sociedade tem, nós vamos notar que há uma farsa muito grande entre o que sejam os valores e o que seja a prática social. Não é? E nós notamos que na prática social há uma violência muito grande e nos valores sociais a condenação muito grande dessa prática. Então por isso que nós achamos que aí eu nunca gosto de colocar as coisas como um sentido perigoso, não é um sentido perigoso, mas é um encaminhamento natural que a pessoa vai ter e fazer um trabalho reversível, reverter o processo é muito mais difícil. Reverter a prática da violência na sociedade é muito mais difícil, porque os próprios valores são anti-violência. No entanto, a prática é um elemento gerador, exatamente pela prática, e não pelos valores, se nós podemos despertar nas pessoas. Então, essa é a visão que eu tenho a respeito, às vezes, da prática. Muitas vezes, por um curto período, ela pode ser, e inclusive os resultados imediatos e visíveis, eles às vezes são maiores, mas eu acho que poderão também ser maiores a possibilidade de engano. Pela conjuntura, né? Pelo contexto, por exemplo, todo mundo ali, né, estuda na mesma escola, todos os colegas, entendeu? Uma comunidade muito pequena que todo mundo é quase que irmão, entendeu? Esse risco eu acredito ainda que não seja tão grande como, por exemplo, dar aula numa academia, ou numa escola, numa cidade maior. Esse aí eu concordo com você, porque o sentido afetivo é um elemento minimizador. Naturalmente. Naturalmente. Aí dentro de um quadro desse aí começa a tomar eu falei, né? De acordo com a situação que se impunha, né? O resultado mais visível, a mais curto prazo, para mim era interessante, porque eu também não tinha interesse em ficar só 60 horas. Né? Eu queria que eles se sentissem mais apegados à coisa, e os órgãos que cuidavam, né, dessa oportunidade, de seguir adiante, de continuar com o trabalho. Mas o perigo há e é muito sério, eu concordo com você, muito sério. Então há que se ponderar sempre a situação em que você se coloca, não existe uma verdade, né? Existe cada verdade para cada contexto, né? Quer dizer, grosso modo,
Estou dizendo que vocês vão pegar uma academia um dia que vocês forem dar aula e começar por esse caminho aí. Vocês vão ter que ver a clientela, né, o contexto, né, o contexto social, né, que é mais forte do que a gente. Daí se propor a trabalhar, né, mas nunca com a visão, né, de que deve ser assim o assado. Né? Sim, pelo menos essa é a experiência que eu queria passar. Essa necessidade de estar sempre se adaptando à realidade, né, que se impõe para a gente. Que uma aprendizagem, para ela se tornar uma base mais sólida, é preciso que haja uma vivência, primeiramente do fácil, para depois partir para o complexo. Mas eu acredito que a eficiência do movimento na capoeira, ela precisa ser vivenciada, primeiramente, em termos de, que a gente chama de processo pedagógico, né? Para depois se juntar ao todo, para finalizar. Eu imagino que, eu fico pensando que se a gente partir do complexo para depois chegar ao fácil, pode haver uma queima de etapa, né, nesse processo de aprendizagem, de maturação, principalmente de criança, né? A área cognitiva da criança não está ainda preparada, até mesmo do adolescente, para um movimento mais rápido, né, para um movimento mais resistente, né? Então eu penso que eu inclusive não gostaria de conviver um pouco lá do seu trabalho, sabe? Mas deu para sentir que você partiu mais já do complexo, né? Já do movimento final, sabe? Né? Queimando essa etapa inicial, esse processo inicial de aprendizagem, essa vivência, né? Que a gente, a própria natureza, né, ensina isso, né? A criança, ela começa a engatear, para depois começar a andar, para depois começar a correr e tal. Então eu às vezes, na capoeira, uma coisa que eu sempre questionei, né, é a forma como a gente passa, como a gente ensina determinado movimento, né? Então às vezes eu tenho observado no meu trabalho, chega uma pessoa que fala, pô, capoeira é muito difícil, não vou conseguir aprender, né? Porque ela vê o movimento no todo, mas ela não está sabendo que para chegar naquele todo, ela vai passar por uma série de processos, né, para depois juntar no todo. Então, aí a gente bate papo com a pessoa, né? E aí ela começa a fazer aula, então ela vai percebendo, né, que ela consegue fazer, porque ela começou a vivenciar uma coisa simples primeiro, sabe? Se você vai fazer um AU, ela vai entender primeiro a colocação da mão, sabe? Depois do que jogar as pernas, então depois... Porque se ela tem a ideia do movimento todo, certo? Ela pode não conseguir fazer, porque a sua área cognitiva não está preparada, não está armazenada, nenhuma informação, sabe? Para que ela possa realmente juntar o movimento todo. Não sei se deu para entender o que na verdade eu estou querendo dizer. Exemplo, aprendizagem por etapas. Eu digo o seguinte, para a gente adaptar isso aí para a capoeira, pelo menos em relação ao meu trabalho, eu acredito o seguinte, não é que eu parti do complexo para o simples, eu simplesmente não coloquei diferença entre um e outro, não pré-determinei o que é complexo. Eu posso dizer, eu comecei de uma capoeira simples para uma capoeira mais complexa, né? Mas não de uma, por exemplo, talvez através de um exemplo seja mais fácil para entender. Você aprende a dar um parafuso, você aprende fora da roda, naturalmente. Você, para aplicar na roda, é quase que aprendendo de novo, entendeu? E lá, quando eu tinha pouco tempo, eu não podia me dar esse luxo, entendeu? O aluno já aprenderia, no caso, né, a dar o parafuso. Pelo menos essa é uma coisa que eu acho que a gente tem que se alertar, né, para que um não fique fazendo um solo de capoeira e outro, também um outro solo independente, né? Então eu já comecei a aprender, a ensinar, né, dentro do jogo da capoeira e não inventando uma etapa, né, que ela deveria supostamente por lei ser passada, entendeu? Eu digo, né, essa teoria de que do simples ao complexo, ela existe, né? Mas eu prefiro não determinar o que é o complexo e o que é o simples, né? Cada indivíduo é um indivíduo, então um macaco pode ser a coisa tão simples quanto estalar um dedo para um indivíduo, aí é uma coisa dificílima para outra, então você tem que ser bom o suficiente para não tolir um e adaptar o seu método ao outro, entendeu? Eu acho que a gente começar, a gente aprender a escrever, a gente passou por um processo de, né, aquele processo todinho de escrever linhas e tal. Então tá. Mas para mim o complexo na capoeira não é o bater,
sabe? Não é o bater. Eu É sim justamente saber parar, entendeu? Saber dominar, saber a hora de bater. Então eu acho que é muito fácil, por exemplo, você pode botar uma pessoa iniciante na capoeira. Eu vou ter um lá que ele tem quase 2 metros de altura, fala assim, chega ali e estuda aquele moleque. Ele vai bater, vai bater pra caramba. Mas agora, sem nenhuma, entendeu? Sem nenhuma vivência, entendeu? Do que é bater. Agora você fala assim, você vai, na hora de bater você para o pé. Ele vai conseguir isso? Agora por que ele não vai conseguir isso? Entendeu? Então a minha preocupação na questão da luta na capoeira, sabe? É justamente se a pessoa está armazenada aqui nele, né? Essa questão de se eu quiser bater, eu bato. Né? Se eu quiser mostrar que eu vou bater, eu só vou mostrar. Então, o medo que eu tenho é de que se tiver armazenado na cabeça dele, entendeu? Somente o que vai bater, ele vai bater. Pode bater até bem, sabe? Mas indiscriminadamente, né? Então eu não sei, até mesmo que você colocou, eu concordo, que o meio, sabe? Ele pode justamente ajudar a combater essa agressividade, entendeu? Só que nós vivemos numa sociedade onde ela é muito mutável. Um dia eu estou aqui, amanhã eu posso estar, sabe, no exterior e tal. Eu vou vivenciar costumes diferentes, né? Maneira diferente das pessoas encarar as coisas. Então eu acho que se a pessoa estiver preparada para uma situação só na vida dela, né? De repente, o pessoal teu lá, eles lá entre eles têm um respeito mútuo assim, uma interação tão grande que dificilmente vai acontecer um acidente. Mas e quando for um aluno meu para lá, entendeu? Que tem uma vivência totalmente diferente, quando o seu vem aqui e tal, sabe? Eu não sei se há um choque e eu não sei se ele vai entender bem o porquê dessa mudança e tal. Eu não sei se está dando para entender o que eu estou querendo colocar, sabe? Se eu aprendi direito, se não mudaram as coisas, né? Quem comanda a roda é o berimbau, o toque do berimbau. Então, como eu disse, eu comecei do simples, que é o jogo de São Bento Grande, digamos. É um jogo mais agressivo, não violento, né? É um jogo mais atlético, capoeira, né? Mais combativo, no sentido de esporte. Capoeira luta, então eu prefiro falar, luta desportiva é o termo que nas outras artes marciais está sendo mais usado, não arte marcial. Né? É luta desportiva, não é para acabar com aquela história, né? Tipo boxe amador, né? Umas coisas assim. A capoeira talvez esteja assim, enredando, né? Falei, gente, olha. Então, se você está dizendo não contradiz o meu trabalho, muito pelo contrário, entendeu? O aluno vai aprender a bater, mas vai aprender a não bater também. Né? Ele vai aprender principalmente a respeitar o berimbau. Não, o Ricardo falou, nem nada não. Só que, assim como na educação física e todas as outras artes marciais, o conhecimento teórico e científico dos professores, infelizmente, não é dos melhores. Tá? E quando você fala a partir do simples para o complexo, eu acho que é uma preocupação de todo professor. Eu acho que a outra coisa que vem antes disso é definir o que é processo pedagógico e o que é simples e complexo dentro da capoeira. E de repente fazer um AU, igual ele falou, nisso eu quero fazer um parênteses, que todo dia fazer cambalhota é uma coisa simples e natural. De repente você vai ensinar para o pessoal que foi criado dentro do apartamento, eles dar uma cambalhota, é a maior dificuldade que tem. Ocorre fratura de coluna e tudo mais. Então, de repente, você tem que contextualizar seu trabalho e o seu processo pedagógico vai ser em cima da sua realidade. Eu tenho a impressão que, por exemplo, você aprender a colocação da mão no AU, você aprender elevação de uma perna para depois jogar outra, eu acho que isso é passado pelo professor. Agora, eu acho que não está muito claro isso é real, porque, infelizmente, como eu falo, os nossos professores nem todos têm essa clareza. É o que é processo pedagógico e o que é objetivo final dentro da capoeira. O que é processo pedagógico, por exemplo? A bênção ou a ponteira? O que é processo pedagógico? A negativa para trás ou o S dobrado? Por aí vai, sabe? Então não está claro para os profissionais que lidam com a capoeira esse tipo de coisa. Então quando o Carlos fala isso, eu acredito que o trabalho tem que ser contextualizado e deve ser
passado, igual você falou. Então eu acho que, igual o Carlos falou no final, vocês estão falando a mesma coisa, entendeu? Um não vai de encontro ao outro, e sim um reforça o trabalho do outro. Fala, processo pedagógico, mas o mestre capoeira, que tem vivência na capoeira, ele faz isso. Só que ele não sabe o que ele está falando, que é isso. Se criar uma palavra que pode ser chamada por outra palavra, entendeu? De repente a gente não pode generalizar também as coisas, entendeu? Professor de educação física, entendeu? A prática não está muito distanciada da teoria. Eu acho que a prática do professor de educação física, ela está muito mais se dando muito mais ênfase à prática do que à teoria. Se você colocar para mim que o professor de educação física não tem teoria, eu concordo com você. Mas eu acho que a prática dele é muito maior do que a teoria. Entendeu? Você já ouviu falar em processo pedagógico? Não. Já ouviu falar, né? Mas não sei na sua aula. É você entrada do pé, depois rotação de quadril, sei lá, de tronco, de cabeça, não sei como ele vai criar, entendeu? O movimento dele. Porque usar essa palavra realmente na periferia, o pessoal vai ficar boiando. Puxa vida, isso é um golpe diferente e eu não estou sabendo. Mas em compensação, agora aqui para baixo não, eu já tenho que usar esse termo, porque esse termo, desde os primeiros passos deles, eles já estão usando essas palavras. O processo pedagógico é justamente o processo do movimento que segue coordenando todo o seu sistema. Quer dizer, então é lógico